Comparativo, vamos fazer um comparativo hoje de renda fixa, que é uma brasilidade, seja juros ou inflação, com fundos multimercados, ou conhecidos também como fundos macro. Olá, meu nome é Caio Camargo, trabalho com fundos de investimento e hoje vamos falar, ou melhor, fazer um comparativo de fundos multimercado, alguns conhecidos como fundos macro, em que basicamente o nosso país não são bem multimercado, mas sim trimercado. Por quê? Porque eles vão operar ações, juros e câmbio, basicamente, né? Então, dólar, índice futuro de juros e ações. Basicamente é isso. Então, vamos lá, vamos fazer um comparativo e para isso eu peguei aqui, estou usando, na verdade, a ferramenta Mais Retorno, tá bom? Então, assim, podem existir contestações, dados não tão certos e tudo mais, ok, é discutível também, mas eu estou usando o mesmo parâmetro, vou usar uma mesma ferramenta para fazer esse comparativo. E os fundos que eu vou utilizar aqui são os fundos clássicos que nós temos no nosso país, considerados um dos melhores fundos, entre os principais fundos, os melhores fundos no âmbito macroeconômico, tá certo? Que são os fundos multimercado. Então eu peguei aqui, coloquei todos os fundos multimercados clássicos, então da Verde, que é do Luiz Stuberg, que é um grande gestor e tudo mais, que tem um fundo desde 98, entregando um resultado acima do CDI, o que de fato é bastante louvável, vamos dizer assim, nessa indústria de fundos, que é bastante difícil entregar um resultado acima do CDI por tanto tempo. Então, assim, entregou um resultado fantástico, não lembro exatamente quanto aqui de 98 até hoje, mas vamos pegar aqui, em comparação com os demais fundos, eu não vou conseguir pegar esse histórico todo. Verde, SPX, que é do Rogério Xavier, também outro clássico, JGP Strategy, que é do Jakurski, então são os três principais gestores que eu acho sensacionais. O Safra Galileu, que também é um clássico do multimercado, XP Macro, que também ganhou bastante destaque, Ocan Retorno Absoluto, que é do Duda, é uma grande gestora também da parte macro, Itaú Red Plus, que é um fundo fantástico, eu sempre gostei muito desse fundo especificamente macro, é o principal fundo macro do Itaú, na minha opinião, pelo menos eu acho fantástico esse fundo. Ibiúna Red ST ou STH, que é também uma casa de economistas ali, formado por grandes economistas da casa Ibiúna. Esses são os principais fundos multimercados que nós temos no nosso país, né? Para que seja feita uma comparação justa, eu coloquei todos eles, obviamente, o botão ótimo aqui do Mais Retorno, ele pega o histórico mais longo de todos os fundos que eu coloquei aqui, tá? Se alguém tiver algum comentário para fazer, pode colocar aqui, fica à vontade. Se tiver algum CNPJ aí que esteja errado, algum fundo que eu esteja pegando com um histórico errado, não tem problema, a gente pode refazer o vídeo, inclusive. Olha só o comparativo que eu gostaria de fazer. Então, a primeira avaliação que a gente tem aqui é, talvez não tenha sido muito feliz o lapso temporal que eu busquei aqui, mas é o ótimo de todos os fundos que eu coloquei. Por quê? Ele começou aqui em final de 2019 e logo em seguida veio a pandemia. E o único cara basicamente compradaço aqui em dólar, então vendido em bolsa, não dá para saber exatamente, é o Itaú Red Plus. O que fez com que essa performance aqui, logo na pandemia, fez com que ele tivesse sido vitorioso nos tempos atuais aqui. Muito bem, então, o que eu queria fazer? Então, os fundos macros, olha só, os melhores fundos nesse lapso temporal que eu estou pegando, tem aqui o Itaú Red Plus indo muito bem, entregando mais de 50% a mais do CDI. Então tá dando 150 do CDI. Pô, legal. Ibiúna Red é o segundo, com 74, tá dando um pouquinho aí acima do CDI. JGP Strategy também logo em seguida e o SPX logo na sequência ali. E depois já veio o CDI com 60% de rentabilidade absoluta neste período que nós estamos avaliando, tá certo? O que eu queria fazer aqui? Olha só, o que a gente tem de melhor no Brasil quanto ao mercado financeiro? Juros e inflação, certo? Então eu vou adicionar aqui, como sempre, podemos colocar o dólar também depois, estava fazendo alguns estudos. Vamos colocar aqui, ó, CDI mais 6. Então acho que é um marcador interessante para quem trabalha com crédito estruturado, a parte de FDICs, é tranquilo da gente conseguir não é tranquilo, mas vamos dizer assim, é plausível que a gente consiga um resultado assim. Coloquei como um primeiro ponto CDI mais 6, que é muito power, vamos colocar assim, é muito forte, né? Pronto, ele já conseguiu derrotar todo mundo aqui nesse período. Vamos colocar uma coisa um pouco mais pé no chão, colocar um CDI mais 5,
E assim a gente vai indo, olha lá. Vamos lá, CDI mais 5, comparando. CDI mais 5 ganhando ainda. CDI mais 4, mais fácil ainda de encontrar, não é tão difícil, operando diretamente com os institucionais, tá? Então, tudo bem, você não vai achar isso numa plataforma, mas você vai conseguir encontrar isso com uma certa tranquilidade. CDI mais 4 não é difícil de encontrar. Ainda mais com D30, D2, D3, isso dá para encontrar com uma certa tranquilidade. Olha só, o único que ganhou aqui foi o Itaú Red Plus, tendo em vista essa pancada inicial. Mas eu não vou entrar nesse mérito, simplesmente o Itaú Red Plus conseguiu ficar em terceiro lugar, ganhando apenas do CDI mais 4. O resto, o Itaú Red Plus acabou perdendo. Mas olha só que interessante, CDI mais 4 já deixa no chinelo todos os outros fundos multimercado, tá certo? Então, isso que eu queria fazer, trazer esse comparativo aqui como dessas classes de ativos. Não estou dizendo que é a mesma coisa, tá? São coisas bem diferentes. Fundos multimercado, fundos macro, eles operam com ativos extremamente líquidos, então eles vão operar tanto no âmbito global como no âmbito doméstico aqui, os ativos que basicamente são esses, curva de juros, sei lá, ações e câmbio, basicamente são esses mercados que eles operam, tá certo? Eu vou colocar também aqui dólar mais 6, que também é relativamente tranquilo de conseguir lá fora, em que você tem a variação do dólar, mais um adicional de 6% ao ano. Então, nessa janela que estamos olhando, o dólar mais 6 ficou logo em seguida depois do CDI mais 4. Então, foi um retorno interessante, né, para fazer o comparativo. Se você fica mais confortável em ter ativos dolarizados do que ativos domésticos, mas que operam fora, por exemplo, um fundo que opera no Brasil, mas ele compra ativos que sejam de fora, mas mais voláteis, contra uma cesta de ativos de renda fixa comprados no mercado americano, que entregaria em torno de dólar mais 6. Veja que nessa janela em que eu estou avaliando, ficou aqui bem acima do CDI, nessa janela que nós estamos olhando, em comparação com os fundos multimercados. Então, nasce aqui uma ideia para se pensar sobre ter ativos dolarizados no mercado americano, no âmbito ainda da renda fixa, tá certo? Muito bem, então esse era o comparativo que eu queria fazer, trazendo os principais fundos e olhando também outras janelas. Olha só, 5 anos exatamente, e a gente olha todos os ativos que a gente colocou para comparar. E aí, em 5 anos temos CDI mais 6, CDI mais 5, CDI mais 4, e aí vem alguns fundos multimercado, e por último ficou nessa janela de 5 anos exatamente, vamos ver, nessa janela de 5 anos exatamente ficou o dólar mais 6 por último. Olha que incrível como é volátil esse mercado, né? Em 3 anos, a gente mantém ali CDI mais 6, CDI mais 5, CDI mais 4, e aí já deu uma variada, o dólar mais 6, que em 5 anos estava na lanterninha, passou a estar entre os, pelo menos, sei lá, 8 primeiros. Muito bem. Em 2 anos, daí a gente já tem uma volatilidade bem maior, já tem aqui, ó, dólar mais 6 chegou a ser o campeão aqui, está em primeiro lugar nessa janela de 2 anos, e ficou, então, basicamente a renda fixa detonando todo mundo ali, ó, CDI mais 6, mais 5, mais 4 e dólar mais 6. Um ano Itaú Red Plus arrebentando aqui novamente numa janela mais curta. Então, vejam que interessante, toda vez que a gente vai fazer um comparativo com ativos financeiros, fundos e tudo mais, o que a gente quer? Então, assim, a gente tem que pensar, qual é o nosso principal objetivo? O objetivo é mais longo prazo, certo? Não queremos uma corrida de 100 metros. Aqui a gente fala sobre uma maratona, sobre ter um capital sempre vencendo, na maior parte das vezes, não é mesmo? Pelo menos contra a inflação, contra os juros do nosso próprio país, ou seja, o CDI, e, se possível, um bom paralelo com o dólar, seja dólar mais uma taxa pré-fixada. Então, é isso que eu queria trazer nesse comparativo, como a renda fixa no nosso país é tão forte em comparação com fundos multimercados, os melhores fundos multimercados que temos no nosso país. Então, era isso, um vídeo mais curto.